Olá, boa noite. Essa live eu quero fazer um trabalho bem diferente. Falar sobre emagrecer pela medicina Ayurveda. Esse é um assunto, às vezes, simples, banal, das pessoas, não, emagrecer, fazer dietas e tal. Só que pela visão da medicina Ayurveda, é um processo bem diferente. Primeiro, quando em consultório eu acabo recebendo uma pessoa que vem me procurar sobre emagrecimento, primeiro a gente faz uma análise geral da pessoa, do estado, das condições, do equilíbrio, desequilíbrio, como é que ela está, o organismo, como é que está funcionando esse organismo. É a primeira coisa. Sempre a gente tem que pensar assim, se a pessoa está acima do peso, existe algum problema. Existe alguma coisa não funcionando corretamente no organismo. Então, esse é o primeiro fator que a gente analisa quando uma pessoa quer emagrecer acima do peso. A Ayurveda analisa as pessoas através dos doshas, né? Então, a Alessandra fez na live passada dela falando sobre os doshas, né? Então, as pessoas se identificaram com isso. Quem não viu, volta lá, procura, e ela vai explicar sobre os doshas. Então, normalmente as pessoas que têm problemas com excesso de peso, mas são os kaphas, né? Então, a constituição, o desequilíbrio da constituição já gera desequilíbrio. Não quer dizer que um pita não possa engordar. O vata, normalmente, ele dificilmente engorda, se ele tiver um desequilíbrio muito grande para acontecer isso, né? Mas senão ele não tem como engordar. Então, pensando nesse processo, quando a gente faz uma análise, começa a analisar sempre a função do fígado. Esse é o principal órgão que uma pessoa está acima do peso. Principalmente quem metaboliza a gordura do organismo é o fígado. Então, quando a gente vê pessoas tendo problema para emagrecer, a gente analisa o fígado. Sempre assim, a Ayurveda, ela faz um parâmetro assim, com o sistema digestivo, com o metabolismo, né? E normalmente pessoas após os 40 anos, o sistema digestivo ele tem uma queda, né? Então já começa a tem que pensar na forma melhor de potencializar o sistema digestivo. Então quando a gente começa a analisar uma pessoa que está acima do peso, então a gente vai analisar o fígado, as funções, a função renal, a função de excreções, tudo isso é importante ser analisado antes para preparar um caminho para organizar esse organismo que não está funcionando corretamente bem. O maior problema hoje, nós somos responsáveis sobre aquilo que nós comemos, né? Então, muitas vezes as pessoas falam, mas eu como bem, eu como saudável, tal, tudo certinho, e não consigo emagrecer 1 quilo. Né? Então, sempre tem que pensar nesse complexo das funções do organismo. Tá? Essa é a primeira coisa que a gente analisa. O primeiro ponto que a gente analisa é a condição de ama. Ama são toxinas formadas no organismo, né, que a gente analisa quando o metabolismo não está bom, e normalmente a língua vai mostrar uma camada branca, né? Essa é uma condição. Quando a pessoa está produzindo ama, a função ela fica mais letárgica, as funções ficam lentas no organismo, cheiros, enfim, acaba gerando um desequilíbrio maior aí. Então, a primeira coisa que a gente faz uma dieta para reduzir ama, para digerir ama. Mas a gente não consegue tirar do corpo, temos que digeri-la. Nesse processo a gente faz aquela dieta anti-ama que eu falei lá nos vídeos passados, faz o tricato, a formulazinha, né? Quem não pegou, volta lá no site, no institutobendaterra.org, que lá está a dieta anti-ama. Faz a formulazinha, faz o tricato, faz a dieta. Bem feita aquela dieta por 7 dias a 10 dias, bem feita. Normalmente a pessoa já reduz aí uns 2 a 3 quilos aí na semana. Bem feitinha, bem correta. Isso acelera todo o metabolismo, né?
Quando eu encontro uma pessoa que não consegue emagrecer, eu começo a fazer limpeza de fígado. A limpeza de fígado ela é extraordinária. Os resultados, normalmente as pessoas emagrecem por consequência da função do fígado retornando às suas funções normais, né? Então esse processo é bem importante. Então, limpar o fígado é um caminho que eu acabo utilizando para a pessoa emagrecer, que eu preciso que a pessoa entre no equilíbrio. Tá? Então, nesse processo todo, a dieta é a primeira coisa que a gente faz, atricato, potencializo o sistema digestivo, acabo fazendo limpezas do fígado, né? E às vezes eu tenho pacientes que perderam 15 quilos só depois das limpezas de fígado. Mas não que vieram fazer dieta, simplesmente o organismo começou a funcionar diferente. Sempre quando a gente pensa que a pessoa está acima do peso, a pessoa está retendo líquido, né? Então, e a gente acaba promovendo também uma limpeza renal. Quando eu faço a limpeza do fígado, eu estou limpando o fígado, a vesícula, estou limpando os intestinos, né? Então, depois eu faço lá uma dieta que acabo fazendo uma função, uma limpeza dos rins. Então, nisso a pessoa já começa a perder mais peso, né? Começa as funções, o excesso de líquidos do organismo, né? A função do ambuvairota começa a ter uma eliminação aí, né? Então, é tipo um joguinho de xadrez. A gente melhora o sistema digestivo, melhora a função do fígado, melhora a função dos rins, e aí a gente vai mudando, vai tendo. E também, o que é importante entender nesse processo todo, o fator de agravamento, os apegos, né? Então, quando a gente começa a falar de CAFA, na live da Sandra, ela falou exatamente do CAFA. Como é que é o CAFA? Como é que ele é? Os apegos, né? Então, isso é importante entender. Muitas vezes tem pessoas que me procuram, eu quero perder peso, quero perder 10 quilos, 15 quilos. Tá? Normalmente é um café. O café é apegado à comida, às coisas, gosta do conforto, dormir 10, 12 horas por dia e tal. E a gente começa a entrar com uma rotina anti-café. Aí que está o problema, né? Normalmente, quando começo a falar de dieta para o café, ele já começa a chorar. Ele é apegado à comida, ele gosta de comida, ele gosta de conforto, ele gosta das coisas boas. E de repente vem alguém e fala, não, tu não pode comer essa quantidade, tu tem que acordar cedo, tu não pode acordar às 8, acordar às 6 horas da manhã. Né? Por que às 6 horas da manhã? Porque o horário CAFA do dia, nós temos um ciclo do dia. Das 6 às 10 da manhã é o horário CAFA. Das 10 às 14, horário PITA. Das 14 às 18, horário VATA. Das 18 às 22, horário CAFA de novo. Das 22 às 2 da manhã, horário PITA. E das 2 às 6, horário VATA. Então, deixa eu explicar melhor isso. Então, assim, o CAFA, ele acumula, ele agrava, ele entra em, chama-se prakopa no termo da Ayurveda, nesses horários. Então, o que agrava o CAFA? Não tem coisa mais que agrava o CAFA que ficar dormindo. Está em repouso, o organismo está descansando. Tá. Então, um CAFA que quer emagrecer, ele tem que acordar às 6 horas da manhã, não ficar deitado no horário CAFA. Né? Então, acorda às 6 horas, começa a fazer uma atividade, começa a fazer alguma coisa. Então, isso já ajuda a reduzir o CAFA. Aí você pensa assim, pô, então um café da manhã você tem que tirar as coisas que agravam. O maior vilão hoje é o pão. Então, se essa pessoa que quer ter esse processo, ela começa a tirar pão, no mínimo, se quer comer pão, ela tem que comer pão torrado, para tirar o efeito do fermento. O fermento é o vilão, porque ele gera gases, isso grava vata, isso gera bloqueios, gera desequilíbrios, então nós temos que tirar o efeito do fermento. Por isso que na Índia tem os pães lá que não vão fermento, chapati, outros pães são melhores. Mas o correto mesmo era tirar o trigo. O trigo é vilão. Ainda quando a gente faz um pãozinho em casa com uma farinha melhor, ainda é mais tranquilo. Principalmente aqui em Portugal a gente sentiu a diferença muito grande da qualidade do pão aqui. O trigo aqui é muito superior ao trigo do Brasil.
Os pães são muito diferentes. Isso é vendido a ser explicado. Farinha 1, farinha 2, a qualidade das farinhas aqui são excepcionais. E os agravamentos que normalmente acaba tendo no Brasil com excesso de pão, que vai inchando, vai tendo, aqui não acontece. Mas o pão acaba sendo vilão, porque é por causa da nutrição dele. Então, para quem quer emagrecer, abandona o pão. Tá? Esse é o primeiro fator. Começa a substituir pela manhã cedo verduras, legumes, algumas coisas que não são nutritivas, mas que tenham uma capacidade de melhorar, assim, de nutrir pouco, mas não o excesso. Sempre usar um digestivo, sempre. Então, uma pessoa que está acima do peso mostra que o sistema metabólico está fraco. Então tem que usar os digestivos, né? Os chás digestivos, né? Canela, cravo, erva doce, mais fraquinho, usar fórmulas indicadas, fórmulas com pimenta. Às vezes a gente dava uma fórmula assim, meio copo d'água, uma colher de cafezinho de pimenta do reino, meia de gengibre, mexe e toma todo dia de manhã cedo. É fortinho, mas isso acende fogo digestivo. O tricato ele é bom porque ele acaba ajudando nesse processo. Mas começa a usar pimentas picantes, né? O segredo da Ayurveda é a pimenta. Eu sei que tem muita gente que não gosta de pimenta, mas principalmente depois dos 40 anos o nosso sistema digestivo cai. Comigo aconteceu isso. Como eu sabia isso, eu estudava Ayurveda. Quando chegou 40 anos e um dia, eu já senti a diferença. Porque antes eu engordava um pouquinho, reduzia o prato de comida e emagrecia. Um pouquinho e tal, sempre foi assim. Depois 40, não, só subindo, só engordando. Então, as pimentas, a gente acende o fogo digestivo e equilibra isso. Então tem que colocar muito pimenta, gengibre, tudo que se fizer tem que ter essas coisas. Tem que cuidar muito com o leite. O leite é um nutritivo, ele é constipante, então tem que reduzir os leites. Os queijos também tem que reduzir, né? Coisas que geram gases, tem que reduzir. Os feijões geram gases, repolho, essas coisas assim que geram gases, tem que dar uma reduzida para não reter líquido, não reter esse inchaço. Por isso não faz a dieta anti-a pessoa perde 2, 3 quilos, é inchaço, para você ter uma ideia. Né? E as pessoas relatam sempre que saem muitos gases, muitos assoltos e pumbos e essas coisas todas durante o período de uma dieta, né? Então, quando a gente começa a colocar isso, e o indiano ele é muito forte nisso, que sempre você vai comer num restaurante, sempre tem um digestivo. Depois que você come, tem um digestivo. Né? Sempre tem alguma coisa que prepara isso, que acende o fogo digestivo. Tá? A diferença é que na Índia você come coisas extremamente condimentadas. Né? Que nem eu vou fazer comida, o Alex vai fazer comida, a gente acaba colocando muitas especiarias. Então a gente acaba usando assim, normal de preparar uma comida, a gente sempre usa mostarda, sempre a gente usa fenogrego, sempre a gente usa cominho, coentro, açafétida, alecrim a gente usa, cúrcuma a gente sempre usa, enfim, a gente usa às vezes de 10 especiarias para fazer o almoço. Então, o que acontece quando você usa? Você sente que aquela comida lá ela é muito metabólica. Você come, a digestão é boa, as excreções são ótimas e o organismo funciona. Então, isso é a diferença de pensar numa nutrição pela visão da medicina Ayurveda. Você medica o seu alimento. Então, o tempo todo tem que fazer isso. Tem que estar acendendo o fogo digestivo. Aí começa realmente acontecer uma mudança. Então são detalhezinhos que são fundamentais nesse processo de pensar em emagrecer. Tá? Aí nesse caminho eu começo a mudar os alimentos, eu começo a usar digestivos, eu faço uma dieta anti-ama, eu só estou preparando o organismo para fazer isso. Tá? Então é o tempo todo. Aí voltando àqueles horários lá, horário CAFA, das 6 às 10 da manhã. Então, tudo que eu fizer que agrava a CAFA vai ajudar a engordar. Tá? Então, dormir no horário CAFA ajuda a engordar. Então, acorda antes.
Comer no horário Kapha agrava o Kapha. Então nós temos que comer coisas mais leves, nas quantidades. Realmente, se tiver fome, vai comer nesse horário. Horário Pitta, das 10 da manhã às 14. O horário de auge é meio-dia. Horário Pitta é o horário que tem fome. E ao meio-dia o sol está a pique. O horário que a gente tem fome é o horário que a gente deve comer, né? Então, nesse caminho, se você não comer no horário Kapha, ajuda muito ao processo de emagrecer, né? Horário Kapha é horário bom para conhecimento, para guardar conhecimento, para estudar, para fazer suas atividades, trabalhos no horário Kapha são os melhores. A gente já está mais descansado da noite de sono. Então, são horários produtivos para isso. Quem está estudando para vestibular, para fazer uma faculdade, né? Estude no horário Kapha. A absorção vai ser melhor. O horário Vata, horário Pitta, lá da noite tem fome, já não funciona bem, muitos que estudam madrugada cansa, não é esse horário. Horário bom de reter o conhecimento no horário Kapha. Horário Pitta, das 10 às 14, nós vamos almoçar nesse horário. As enzimas digestivas começam a ser produzidas, o auge é o meio-dia, então temos que comer. Não comer meio-dia, começa a deixar para mais tarde, o sistema vai ficando mais fraco. Então, meio-dia é o auge. Aí nós temos o horário Vata da tarde, das 14 às 18. Horário que normalmente as pessoas ficam mais cansadas, é horário que se a pessoa tem uma atividade Vata, vai ficar mais ansioso. Então é horário que nós temos que fazer algumas coisas assim, anti-Vata, tá? Porque é o horário que é mais complicadinho um pouco. Então sempre que nesse processo de pensar em emagrecer e reduzir o Vata, sempre a gente manda fazer, a gente faz até de panaceia, um preparado que ajuda a reduzir o Vata e ajuda a melhorar o sistema digestivo. E a ansiedade também, essas coisas, acaba tendo um efeito bem específico. Como é que a gente faz? A gente faz uma formulazinha simples, chama de panaceia porque resolve tudo aquilo. A gente pega assim um suco, pega um limão, a gente corta o meio, pega meio suco de meio limão, espreme. Pega gengibre, rala e espreme com a mão, vai ser o suco. Mesma quantidade do suco de limão com o suco de gengibre. Aí a gente pega 5 colherinhas de cafezinho de açúcar, não refinado, açúcar de boa qualidade, um mineral, um cristal orgânico, alguma coisa assim, melhor. 5 colherinhas. E 1/4 da colher de café de sal. De preferência não refinado. Se tiver sal do Himalaias é o melhor. E mexe isso e começa a tomar 1 colher de cafezinho, ou melhor, 1 colher de chá a cada meia hora, no período da tarde. Isso vai reduzir o Vata, vai melhorar o metabolismo e tal. Então esse período ele é bem útil, tá? Aí nós chegamos no horário Kapha de noite. Nós chegamos no horário Kapha das 18 às 22. Então é melhor você comer no horário Vata. Antes das 18 horas, fazer